por meio das Escrituras, por meio da pregação, por meio do pastor Lucas. E eu gostaria de chamá-lo aqui para que a gente ore, para que a gente possa, por meio da vida dele, por meio da pregação, termos as ferramentas suficientes para nos alegrarmos sempre, orarmos continuamente e darmos graças em todas as circunstâncias. Estenda a mão para cá. Senhor, aqui está o seu filho. Mais uma vez, a igreja precisa ouvir a sua voz por meio dele. Então, Senhor, que o Senhor o encha de unção para que a palavra entre no nosso coração e cause o que essas Escrituras dizem. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. E nós cremos que o Senhor fará uso do seu filho de maneira poderosa para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele e através da vida dele. Assim nós como igreja oramos com a convicção de que mais uma vez o Senhor falará neste púlpito. Amém. Coloca som, tiquinho. Não, já colocou. Cortou o... Ah, tá. Aí veio o retorno aqui. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós iniciamos na semana passada a meditação em Neemias capítulo 5, onde nós vimos... Obrigado, Deus. Onde nós vimos alguns problemas que começaram a surgir durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós estamos meditando no livro de Neemias, que é um livro que relata a história de como um homem foi levantado por Deus e usado por Deus para conduzir o povo na reconstrução do templo após eles terem voltado do cativeiro babilônico. E aqui no capítulo 5, na semana passada, nós vimos alguns problemas que começaram a surgir, que foi que nobres e oficiais, pessoas que ocupavam uma posição de autoridade e de liderança também em Judá, estavam se aproveitando de forma oportunista das pessoas que estavam envolvidas na reconstrução dos muros. A ponto de muitas pessoas estarem passando fome, a ponto de muitas pessoas estarem tendo que vender as suas propriedades, suas vinhas, e a ponto de algumas pessoas estarem tendo que vender seus próprios filhos para se tornarem escravos, para que eles pudessem pagar o tributo que estava sendo cobrado com juros. Isso nós começamos a meditar na semana passada, em Neemias capítulo 5, dos versos 1 ao verso 13. E à luz dessa realidade, é de vital importância nós refletirmos quão necessário é haver líderes em nosso mundo, haver pessoas que ocupam essa função. Liderar é um imperativo dentro da Escritura, que antecede o pecado. Ali, no ato da criação de Deus, Deus criou Adão e pôs Adão no jardim para que ele cultivasse e guardasse o jardim, ou para que ele liderasse, para que ele pudesse de alguma forma exercer influência no jardim onde Deus o havia colocado para cultivar e guardar. E não é diferentemente depois do pecado, essa estrutura de liderança, de autoridade é necessário para que possa haver ordem no nosso mundo. Não é? Principalmente depois do pecado. Após o pecado, toda a potência que o homem possui e que o homem tem, inclusive a potência de se liderar, de ser influência, de conduzir, de influenciar, pode ser corrompida e pervertida para o mal. Nós sabemos disso. E isso que nós meditamos aqui na semana passada. Nós lidamos com o fato de que homens em seus lares, maridos, agridem suas esposas. Nós lidamos com o fato de que pais abusam dos seus filhos. Nós lidamos com fatos de que patrões abusam dos seus empregados, não é? Nós lidamos com o fato de que políticos e autoridades abusam dos seus poderes dentro da esfera que possuem, oprimindo o povo.
nós lidamos com a realidade de que policiais, que são pessoas investidas de autoridade, também abusam de poder. Então, nós vimos na semana passada que essas pessoas dentro da nossa realidade, dentro da estrutura criacional, que possuem autoridade, que estão dentro dessa esfera de autoridade concedida por Deus, elas podem incorrer em sérios pecados se elas não lideram de forma adequada, de forma devida, não lideram de forma que o Criador deseja que elas liderem. E é por isso que se faz necessário haver bons líderes também, não é? Todos nós temos líderes em alguma instância. Aqui na igreja existe uma liderança, existem pastores. E pastores também podem ser tentados a isso, não é? Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos de pessoas que viveram ou que vivem em contextos autoritários, eclesiásticos, líderes que abusam dos seus membros e que expoliam seus membros e que oprimem seus membros, né? Até tirarem tudo que eles têm, inclusive. Talvez muitos aqui sejam maridos, talvez muitos aqui sejam pais, talvez muitos aqui sejam líderes nas mais diversas áreas onde eles atuam. Talvez você seja líder na sua empresa, talvez você seja um empresário, talvez seja um patrão, talvez você seja um político investido de autoridade. E é necessário que você saiba muito bem usar o poder que você possui, né? Porque liderança também é uma função onde nós temos poderes. E poder pode ser mal utilizado, mas também pode ser bem utilizado. Como nós vimos no caso de Neemias, e nós vamos continuar meditando nessa noite. Então, nós vamos ler a porção da Escritura que se encontra em Neemias, capítulo 5. Hoje nós vamos ler dos versos 14 ao 19. Eu li esse texto na semana passada, mas nós não meditamos nele, foi só, por assim dizer, um spin-off. E nós vamos meditar um pouco mais com atenção nessa porção da Escritura, que diz assim a palavra do nosso Deus. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi desta maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei aos trabalhos neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram muitas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Certo? Aqui, Neemias, nós estamos diante do relato de Neemias, descrevendo, por assim dizer, de forma resumida, a sua gestão como governador de Judá. No texto anterior da semana passada, nós meditamos que haviam nobres e oficiais, pessoas investidas de autoridade, que estavam oprimindo o povo, que estavam se aproveitando do povo, exigindo tributo, emprestando dinheiro com juros, mas Neemias se indignou diante disso. Neemias disse para eles que eles deveriam acabar com juros e conjurou diante de Deus, perante os sacerdotes, para que eles, e exortaram aqueles homens para que eles devolvessem tudo o que eles tinham pego do povo de Israel. Suas vinhas, suas casas, suas propriedades, seus vinhos, tudo. E aqui Neemias faz um resumo de como ele geriu Judá, de como ele geriu o povo sendo governador. No verso 14 ele diz que no mesmo ano onde ele tinha deixado de ser copeiro do rei, ele foi nomeado governador
de Judá, não é? Foi nomeado governador de Artaxerxes em Judá, na terra de Judá, e ele governou durante 12 anos. Neemias governou Judá durante 12 anos. E aqui nós somos expostos ao fato que Neemias possuía uma posição de autoridade. Não é? Quando nós meditamos sobre o conceito de autoridade nas Escrituras, e Deus deu uma lei sobre isso, que é o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e nós entendemos que esse mandamento não se restringe apenas nas nossas relações familiares, mas é um princípio que se aplica a todas as áreas da vida humana. E Neemias coloca essa informação diante de nós, dizendo que ele era um governador, que ele tinha sido eleito governador e reinou durante 12 anos. E nós vamos meditar à luz desse texto, e esse foi o tema da mensagem que eu dei essa noite, que é um bom modelo de liderança, um modelo de liderança, à luz de Neemias. Nós podemos falar sobre muitos aspectos, e há muitos outros textos bíblicos que falam sobre liderança, inclusive nós estamos meditando aqui no nosso treinamento de liderança, mas eu quero meditar com você aqui em Neemias, alguns pontos que eu listei aqui, para nós meditarmos a necessidade de um líder. Essas são as características que um líder, é necessário que o líder tenha para que ele seja um bom líder. Talvez você não seja líder, mas talvez você esteja submisso a alguma liderança, em alguma medida, talvez na igreja, talvez no trabalho, mas talvez você seja líder na sua casa, na sua empresa. Não é? E ainda que você não seja líder, por exemplo, você é membro de uma igreja que, vamos dizer assim, elege líderes, e você precisa saber essas características para que você reconheça e entenda que determinada pessoa possui essas características para liderar. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você aí, e é o ponto, por assim dizer, fundamental, é o que Neemias lista no verso 15. No verso 15, na parte final, na parte B, Neemias diz que ele temia a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus é a primeira característica que um líder precisa ter para ser um bom líder. Reconhecer que existe uma autoridade acima dele. Acima dele. Nós, cristãos, entendemos que toda autoridade dentro da nossa ordem criacional é uma autoridade relativa, não é uma autoridade absoluta. Se você exerce liderança nesse mundo, a sua liderança, a autoridade que você exerce, o poder que você tem, não é absoluto. Isso nós dizemos a respeito até mesmo dos nossos políticos. Existe uma instrução bíblica para nós, cristãos, sermos obedientes às nossas autoridades. Toda autoridade é instituída por Deus, isso é o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 13. E nós devemos nos sujeitar a elas. Então você pensa na sua casa, você é filho, você precisa honrar o seu pai, você precisa se sujeitar ao seu pai. Você é funcionário, você precisa se sujeitar ao seu gerente, ao seu patrão. Se você é um civil, você precisa se sujeitar às autoridades, aos políticos, aos policiais ou às instâncias inferiores que existem de autoridades. Se você é um cristão e é membro de uma igreja, você precisa se sujeitar à liderança dessa igreja, aos pastores dessa igreja. A todo custo? Absolutamente não. Nós cristãos não defendemos sujeição cega às autoridades. Absoluta. Por quê? Porque nós entendemos que toda a autoridade que existe no mundo é uma autoridade delegada. É uma autoridade conferida por Deus. Isto é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13. E se toda autoridade que existe no mundo é uma autoridade delegada, essas autoridades não podem exigir coisas que Deus não exige. Isso é fundamental que nós entendamos. Pessoas que estão investidas de autoridades precisam temer a Deus, e temer a Deus envolve ter uma profunda convicção de que Ele não é absoluto. Líderes não são absolutos. Eles receberam uma autoridade de Deus para servir ao povo, para conduzir o povo. E isso é fundamental, temer a Deus é fundamental, porque
À luz do contexto, Neemias diz que houveram governadores antes dele, no verso 15, olhe aí no verso 15. Os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. E até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, existe um porém que Neemias diz, porém, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Ao contrário, o que faz líderes que temem a Deus, o que faz bons líderes não agirem conforme o exemplo de líderes maus. O que fez Neemias não ser um governador como os governadores antes deles foram? Ele temia Deus. Ele temia Deus. Isso é fundamental que a gente entenda, irmãos. Podem existir homens muito competentes, podem existir homens muito qualificados, mas se eles não temem a Deus, tudo está por água abaixo. Tudo está por água abaixo. Porque Deus é a pessoa mais importante que existe nesse mundo. Então pense por um momento. Existe a Redentor, existem pastores na Redentor. Então quando nós ensinamos e instruímos, quando nós temos que tratar um problema disciplinar, quando nós aconselhamos, quando nós fazemos visita e quando nós orientamos, não faça isso. Esse não é o melhor caminho. Isso não é bom, meu irmão. Você deu um passo que não é bom. E quando nós temos que agir de forma disciplinar na igreja, e muitas vezes nós precisamos fazer isso, nós estamos fazendo isso não simplesmente por causa que isso, nós entendemos que esse é o nosso gosto, essa é a nossa preferência. Nós estamos fazendo isso porque nós tememos a Deus. Nós estamos fazendo isso porque nós entendemos de forma sincera e consciente de que nós estamos servindo a Deus, liderando o povo. E que Deus nos colocou nessa posição para cuidar. E que nós fazemos isso com consciência, não somente os pastores, mas todas as autoridades devem ter isso em mente, de que um dia elas vão prestar contas a Deus da autoridade que elas receberam. Se você é pai, se você é marido, um dia você vai prestar contas. Se você é uma liderança na sua igreja, um dia você vai prestar contas de como você exerce sua liderança. Se você é pastor, você vai prestar contas. Os políticos, não é? De tanto que a gente fala da impunidade que existe. Meu irmão, um dia esses homens vão estar diante do trono de Deus. Esses homens estarão diante daquele a quem Deus deu toda a autoridade no céu e na terra. Diante daquele a quem as Escrituras dizem que é santo, santo, santo. Diante daquele que não pode ser comprado. Diante daquele a que eles não vão poder fazer conluio na Câmara para usarem isso ao seu favor, você entende? Porque existe um rei governando esse mundo. E esse rei que confere autoridade, um dia há de prestar contas, irá solicitar e perguntar para esses homens o que vocês fizeram com o poder que eu dei a vocês. Então é fundamental que nós entendamos que uma das principais características que um bom líder precisa ter, é que ele deve temer a Deus. E é só temendo a Deus que ele não vai fazer certas coisas. É por isso que Neemias diz, por isso eu não agi dessa maneira. Eu não agi como os governadores que vieram antes de mim. Porque eu e o pastor não espoliamos vocês aqui. Não ensinamos vocês que se vocês fizerem um pix, Deus vai abençoar vocês. Porque nós tememos a Deus. É por isso que nós não fazemos isso. E esses homens aí fora que fazem isso, eles fazem isso justamente porque eles não temem a Deus. E eles estão brincando com a autoridade que Deus deu a eles, se é que Deus deu. Porque alguns
reivindicam essa autoridade para si mesmos. Temor a Deus. Temor a Deus. E a palavra temor nas Escrituras é um misto de medo, reverência, em que nós prestamos a Deus. Neemias temia a Deus. E foi isso que fez com que Neemias olhasse para o clamor daquelas pessoas que estavam passando fome, que estavam sendo alvo de oportunistas, para que ele disse: chega, parem com isso. Temer a Deus. Essa é a coisa mais importante que nós fazemos com a nossa vida. Temer a Deus. E esse é um eco daquilo que Cristo foi, não é? Cristo sendo o nosso líder, o nosso rei, o nosso mediador, é o cabeça da igreja. Cristo temia Deus. Você já parou para pensar nisso? Mas Lucas, Cristo era Deus. Cristo era Deus. Mas Cristo, em seu ministério terreno, em sua tarefa redentora como homem, se submeteu a Deus. Não é isso que ele diz? Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo temia Deus, temia o Pai. Mas ele obedeceu. Isso é o que nós afirmamos, que ele cumpriu perfeitamente a lei. E talvez essa seja a expressão máxima de temer a Deus. Cristo cumpriu perfeitamente a lei, porque ele precisava cumprir aquilo que nós não podíamos cumprir. Se você abrir em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, olha o que a Escritura vai nos dizer. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que significa Cristo ter nascido debaixo da lei? Porque era necessário que o Salvador, que o mediador dos homens, fosse homem e fosse um representante dos homens. E para que ele fosse um representante dos homens, um mediador perfeito, ele tinha que cumprir as exigências da lei. Da lei. E é por isso que ele nasceu debaixo da lei. É por isso, meus irmãos, que nós podemos ser justos diante de Deus. Porque nós recebemos a justiça de Cristo. E por que Cristo tem justiça para nos dar? Porque ele cumpriu a lei perfeitamente. Perfeitamente. Segunda coisa que o texto de Neemias nos ensina, que um bom líder precisa ter. Neemias, no verso 16, nos diz que ele se envolveu com o trabalho. Verso 16. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Líderes não são pessoas que sentam e ficam dizendo o que deve ser feito. É claro que dizer, muitas das vezes, direcionar faz parte da liderança, mas um líder não é somente alguém que está de longe do trabalho. Ele delega, ele coordena, ele lidera, mas ele também mete a mão na massa. Não é? Ele está envolvido com o trabalho. Ele é alguém que mete a mão na obra. E no início do verso 16, é exatamente isso que Neemias diz. Ele começa dizendo, ao contrário. Ao contrário. Ou seja, trabalhar é o contrário de espoliar o povo, de oprimir o povo. Se ele diz no verso 15 que os governadores anteriores colocavam um peso sobre o povo e oprimiam o povo, exigindo 480 gramas de prata, comida, vinho, e os seus auxiliares também oprimia, o que ele fez?
Ele trabalhava. Ele está dizendo que, você entende, um governador fez parte da reconstrução do muro. Como nós meditamos aqui nas quintas passadas, isso era um trabalho braçal, e Neemias está dizendo, eu mesmo, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Desconfie de líderes que só sabem falar, mas não trabalham, não metem a mão na massa, não dão exemplo. Líderes que só dizem o que tem que ser feito e se aproveitam da mão de obra que eles têm a favor deles. É isso que Neemias está nos ensinando. E de que forma isto nos direciona para Cristo? Cristo trabalhou. Cristo, nosso Senhor, o nosso líder, o nosso representante diante de Deus, o cabeça da igreja, o nosso rei, como nós cantamos aqui, reina sobre mim. Ele foi alguém que trabalhou. O profeta Isaías diz isso, Isaías, capítulo 53, verso 11. Você pode abrir em Isaías 53, verso 11, olha o que o profeta Isaías vai afirmar sobre a obra redentora de Cristo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Essa tradução, a outra tradução diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A ideia é de que ele verá o resultado do sofrimento da sua obra, que envolveu a sua obra. Qual foi isso é o que a gente chama de obra de Cristo, né? A obra da redenção. O que Cristo fez por nós. Esse foi o trabalho de Cristo. O trabalho que Cristo fez, que nós não podíamos fazer. Então Cristo, nosso Senhor, que é o exemplo perfeito de liderança, e que Neemias ecoa aqui essa ideia, ele mesmo abriu mão, não é, da sua glória e desceu e assumiu todas as humilhações, encarnando, sendo traído, sofrendo, sendo morto, sendo cuspido, sendo ridicularizado, sendo sepultado junto com os homens, e ressuscitou para o quê, meus irmãos? Para nos conceder salvação. Isso é o que nós chamamos do trabalho de Cristo. Como Redentor, Cristo trabalhou. Você já parou para pensar que Deus poderia ter nos salvos de inúmeras maneiras? Mas a maneira como Deus decidiu salvar os homens foi por meio da obra de Cristo. Foi se tornando um de nós, vivendo a vida que nós deveríamos viver, obedecendo a lei, morrendo. Então essa é uma outra característica que Neemias nos ensina. Um líder, um bom líder, é alguém que não se aproveita dos seus liderados, mas dá exemplo, participando do trabalho. Participando do trabalho. Nos versos 17 e 18, Neemias nos traz uma outra característica de um bom líder, de uma boa liderança. Ele diz que além dos mais 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos, de todo o tipo. Um bom líder é alguém generoso. É alguém que é desprendido do que tem. É alguém que está disposto a dar aquilo que tem. Isso é o que Neemias está nos ensinando aqui. É alguém que tem um coração doador, que não faz questão de dar, que não está preso ao que possui. E aí pode ser recursos
financeiros, podem ser recursos materiais, mas pode ser tempo, pode ser capacidade, pode ser inteligência, pode ser ajuda, pode ser muitas coisas. Um líder não é alguém mesquinho, não é alguém que faz questão, mas é alguém generoso, é alguém que está pronto a dar. Isso é o que Neemias está dizendo aqui. Todos comiam à minha mesa. No verso 18, observe, todos os dias eram preparados à minha custa. À minha custa. Entende? Enquanto os governadores que vieram antes de Neemias oprimiam o povo, exigindo comida, vinho, 800 gramas de prata, Neemias oferecia um banquete. Neemias oferecia comida. À sua custa. À sua custa. Então, essa é uma outra característica que nos deve nos fazer pensar sobre as qualidades de um bom líder. Ele é alguém generoso. Ele é alguém que prepara, que faz as coisas à sua custa e que não faz questão de doar, de dar. Isso também nos aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo foi generoso conosco. Deus foi generoso conosco. Por isso que as Escrituras falam, em Efésios capítulo 2, verso 4, que Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. O que significa ser rico em misericórdia? É que Deus dá abundantemente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O nosso Senhor Jesus Cristo é um homem generoso, como Deus do universo, como Criador de todas as coisas. Aquele que detém todas as coisas. Não hesita em dar. Não hesita em se doar. O autor de Hebreus diz que ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Não é isso. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele não ofereceu uma oferta como os sacerdotes da antiga aliança ofereciam. Ele deu a si mesmo como oferta para o Pai. Isso é generosidade em nível máximo. Dar a sua vida, dar a sua própria vida para reconciliar pecadores com Deus. Deus é rico em misericórdia. E é por isso que nós podemos ir até Ele. Mesmo após nós pecarmos, mesmo nós depois da 30ª queda no mesmo pecado, vá até Cristo. Ele é rico em misericórdia. Você está com a sua vida quebrada, vá até Cristo. Você tem um Deus generoso, você não tem um Deus mesquinho. Você tem um Deus que dá. O apóstolo Tiago diz isso: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Né? E não lhe joga a cara, isso é o que Tiago diz. Tiago capítulo 1. Peça, mas peça sem duvidar. Peça sem duvidar. O Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, Ele falou assim: olha, aquele a quem pede, recebe. Aquele a quem bate, encontra. Vá até Cristo. Você serve a um Deus generoso. Um Deus que é rico em misericórdia. E que não fez questão de enviar o seu Filho para morrer por seu povo. E para reconciliar o seu povo. Outra característica que Neemias nos lista aqui é que no verso 18, o líder é alguém sensível. Verso 18b. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. E quando eu falo alguém sensível, eu não estou dizendo de alguém frágil, eu estou dizendo de alguém que está atento às necessidades, está atento aos sofrimentos do povo. Está atento aos sofrimentos dos seus liderados. Você vê que ele diz que ele, apesar de dar tudo o que ele dava, é o que ele está dizendo, a lógica, apesar de tudo isso, dele oferecer os banquetes, o boi, 6 das melhores ovelhas e aves,
Apesar de tudo isso, eu jamais exigi a comida destinada ao governador. A ideia é de que ele tinha o direito de exigir a comida. Essa é a ideia. É por isso que no verso 14 ele também diz isso. Nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Ele não fazia questão de usar aquilo que ele tinha direito. E aqui ele diz que ele não fazia isso por um motivo, porque ele sabia que haviam muitas exigências pesadas sobre o povo. Você entende? Ele se preocupava com o povo. Ele se preocupava com os seus liderados. Você já pensou se a nossa classe política falasse isso? Abrisse mão de seus privilégios? Abrisse mão do auxílio terno, do auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio. Fora o gordo salário que ele já possui. É isso que Neemias está dizendo aqui. Ele era um governador, meus irmãos. Um líder é alguém que sabe abrir mão dos seus direitos. É alguém que sabe o que o povo está passando. E é isso que ele está dizendo. Jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram muitas, demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. O povo já tinha exigências muito pesadas. E esse era um dos motivos pelos quais Neemias não exigia a comida, mas dava a comida sem exigir nada em troca. De que forma isso nos aponta para Cristo? Cristo se compadece de pecadores. Cristo sabe as necessidades de pecadores. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo disse: venham até mim vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso, porque o meu jugo é leve, diferentemente do jugo dos fariseus. Não é? Esse é o contexto do que Jesus está falando. Jesus é alguém que se compadece da nossa realidade. Jesus não é um líder distante que não está nem aí para os nossos problemas e para as nossas tribulações. Jesus diz: você está cansado? Vem até mim. Você tem problemas? Traga até mim. Traga até mim. Vocês têm pecados? Eu perdoo os seus pecados. Você carece de justiça para comparecer diante de Deus? Eu tenho justiça para te dar. Você precisa de reconciliação? Eu tenho. Você precisa de paz na sua tribulação? Eu tenho para te dar. Você nunca foi amado? Eu tenho amor para te oferecer, incondicional. Você foi rejeitado durante a sua vida? Eu tenho amor. Amor verdadeiro. Amor puro. Esse é o exemplo do nosso Senhor. E esse é o exemplo que líderes também devem seguir. Líderes precisam ser sensíveis às necessidades do povo, ao sofrimento do povo. Eles não podem ser indiferentes. Eles não podem ser insensíveis. Eles precisam estar atentos a que o povo está vivendo e a que o povo está passando. No verso 19, para nós caminharmos para o final, um bom líder confia em Deus. No verso 19, Neemias diz: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por este povo. Então, Neemias sabia que o que ele estava fazendo era algo importante para o povo. E ele coloca isso diante de Deus. Lembra-te de mim, ó meu Deus. Um bom líder é alguém que confia em Deus. Um bom líder é alguém que, mesmo tendo consciência de que está exercendo a sua liderança de forma sábia, de forma cuidadosa, de forma amorosa, ele está confiante em Deus. E mesmo que em muitas circunstâncias ele pode não ser honrado, ele espera isso de Deus.
ele espera isso de Deus. É bíblico honrar os nossos líderes, os nossos pais, as nossas autoridades, os nossos pastores, os nossos políticos, quando eles assim o merecem. Aliás, esse é um dos problemas que nós temos, né? Nós falamos sobre isso aqui no treinamento. Que às vezes nós temos um problema, um extremo de que é tratar as lideranças e dar honra até indevida para as lideranças. Não é? Mas existe um outro problema que é não honrá-los. E a Bíblia fala, Romanos capítulo 13, Paulo fala, a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Romanos capítulo 13. Isso é o que o apóstolo Paulo fala. Nós não damos honra acima do que é devido, porque senão nós transgredimos o primeiro mandamento. Que é amarás, não terás outros deuses além de mim. Nós podemos conferir uma posição aos nossos líderes que não é boa, que podem ser motivos inclusive de tropeço para eles. Mas também nós podemos cair no erro de não honrá-los como eles devem ser honrados, o que é igualmente errado. Então nós temos o primeiro mandamento e o quinto mandamento. Então quando nós temos uma relação idolátrica com um político, com uma ideologia, com o meu posicionamento político, isso é um problema. Agora, ao mesmo tempo, quando nós não conferimos honra a homens que merecem honra, isso também é um problema. Mas apesar disso, um bom líder está com seu coração em Deus. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim. Levando em conta tudo que eu fiz por este povo. E há muitas recompensas que nós não receberemos nesse mundo. Mas nós receberemos das mãos de Deus. Quando nós ouviremos servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra para o descanso, entra para o meu reino. Um bom líder não é alguém que fica reivindicando poder, fica reivindicando honra, fica reivindicando benefícios. Mas é alguém que coloca todas essas preocupações e ansiedades diante de Deus. Todos os seus feitos diante de Deus. Todos os seus feitos diante de Deus. E muitas das vezes, as pessoas que ocupam posições de liderança, elas ficam ressentidas, porque elas muitas das vezes não possuem, talvez, o seu trabalho, muitas das vezes, reconhecido. Né? Mas tire o seu coração do reconhecimento das pessoas. Seu coração não deve estar nisso. Se você é um líder, o coração de um líder não deve estar nisso. Se você não é, essa é uma característica que você deve observar. Porque ele recebe, porque ele aguarda, porque ele ora dizendo, Senhor, tudo que eu tenho eu entrego nas tuas mãos. Tudo que eu fiz está nas tuas mãos. O que eu fiz por este povo está nas tuas mãos. A forma como eu liderei, a forma como eu te temi, a forma como eu dediquei ao trabalho neste muro, a forma como eu me envolvi, a forma como eu generosamente dei comida para esse povo, forneci um banquete para esse povo, diariamente. A forma como eu não exigi aquilo que me era direito. A forma como eu olhei para as suas necessidades, sendo que os outros governadores não fizeram isso. Isso é muito tentador quando a gente faz coisas diferentes de que outros não fizeram, né? E a gente espera reconhecimento. É muito tentador e é perigoso. E não é errado esperar, mas o ponto aqui é que o seu coração não deve estar nisso. Isso deve ser colocado diante de Deus. Levando em conta tudo que eu fiz por este povo. Então, talvez você seja um líder que as pessoas não levem em conta tudo que você está fazendo. Coloque isso diante de Deus. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo o que você está fazendo.
Talvez você não seja um líder. À luz do nosso contexto, nós estamos falando sobre liderança, que é o exemplo de Neemias. Mas todos esses princípios se aplicam a líderes em quaisquer áreas onde eles possam viver. Mas talvez você não seja um líder. Não é? Talvez você esteja debaixo de uma liderança ruim. Talvez você esteja me ouvindo, você esteja debaixo de uma liderança opressiva. Talvez você esteja aqui casada com um homem que te agride verbalmente. Que talvez te agrida. Que talvez não te ame mais e não cuide mais de você. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você seja um filho que seja espancado por o pai, que não recebe amor do seu pai, que não recebe afeto. Talvez você tenha dificuldade de submeter a pastores porque você passou por locais problemáticos, onde pastores se aproveitaram de você, te enganaram, tiraram dinheiro de você. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você esteja debaixo de uma liderança má, ruim. Mas o que eu tenho para te dizer é que existe um líder, meu irmão, minha irmã, justo e fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia Ele vai acertar as contas. E Ele está vendo o seu sofrimento hoje, agora. Ele se compadece dos seus sofrimentos. Ele se compadece do que você passa. Talvez você seja um funcionário que seja abusado no seu trabalho, seja roubado, seu patrão não paga hora extra para você. Você ainda não conseguiu sair de lá. O Senhor está vendo, lembre-se disso. O Senhor está vendo os seus problemas e as suas necessidades. E saiba que existe um Senhor, o Rei do mundo, que é líder sobre todos os líderes. E um dia todos esses líderes hão de prestar contas ao Rei dos Reis. Não é isso? O nosso Senhor é Rei dos Reis. Rei dos Reis. Existem reis nesse mundo. E muitos deles acham que eles mandam no mundo. E eles se acham no direito de fazer o que eles querem, porque eles acham que detêm todo o poder. Mas um dia, o Rei dos Reis vai perguntar para eles: o que você fez com a autoridade que eu te dei? E esses homens terão que prestar contas diante de Deus. E a sua lágrima vai ser enxugada, meu irmão, minha irmã. As suas dores serão restauradas com um novo corpo. Um corpo glorificado. Um corpo que não mais é afetado pelas mazelas do pecado, pelas agressões. Lembre-se disso, o nosso Senhor é o líder dos líderes, é o Rei dos Reis. E é nele que nós confiamos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor levante dentre nós, não só dentre nós, na nossa comunidade, mas no nosso mundo, bons líderes. Bons líderes, homens que irão conduzir a sua casa, a sua família, de forma saudável. Políticos que vão exercer as suas autoridades de forma saudável. Patrões empresários que não vão se aproveitar da sua posição e vão ser justos nos seus negócios. Pais que não vão abusar da sua posição de pai e tratarem seus filhos como objetos. Que o Senhor nos ajude. O mundo precisa de lideranças, de referências saudáveis.
Um dos motivos pelos quais o nosso mundo está como está é porque nós carecemos de líderes saudáveis. Líderes saudáveis. Maridos que conduzem seu lar de forma saudável. Patrões que conduzem seu lar de forma saudável. Pais que conduzem a criação dos seus filhos de forma saudável. Pastores que conduzem a igreja de forma saudável, de forma íntegra. Nós precisamos disso, para que a glória de Deus seja exibida para todo mundo. E para que o nome de Deus não seja mais blasfemado, né? Como já tem sido, como nós bem sabemos. Que o Senhor nos ajude para a sua glória. Vamos orar e pedir para que o Senhor faça de nós líderes e levante líderes saudáveis para a sua glória. Senhor, essa é a tua palavra e nós cremos que ela é a tua palavra, Senhor. E nós oramos confiados, ó Deus, na tua graça, de que mesmo que nesse mundo caído nós tenhamos relações desordenadas, ó Deus, ruins, nós ainda reconhecemos o princípio de autoridade que tu conferiste, ó Deus, na tua lei. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a todos aqueles que estão aqui, a serem líderes, ó Deus, segundo o teu coração. Líderes que temem a ti, líderes, ó Deus, que se envolvam com o trabalho, líderes que são sensíveis, líderes que são generosos e líderes que confiam em ti. Talvez nós não tenhamos líderes aqui, Senhor, mas pessoas que estão submissas a esses líderes, que o Senhor dê paciência a elas, que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria a elas nos momentos difíceis, porque nós sabemos que há momentos difíceis, e para que elas possam continuar testemunhando, ó Deus, do teu nome, nessas relações que muitas das vezes são complicadas. Essa é a nossa oração, isso é o que nós pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém, amém. O pastor Everson precisou se ausentar, não é? Então eu vou encerrar. Se eu soubesse, eu já tinha feito a oração encerrando. Então vamos ficar de pé para a gente orar mais uma vez e encerrar a nossa celebração, o nosso culto ao nosso Deus. Pedir para que Ele abençoe a nossa semana, para que Ele nos guarde, para que Ele nos fortaleça debaixo da sua mão. Senhor Deus, nos despeça em paz, Senhor. Guarde o teu povo, guarde, ó Deus, nossos corações, nos livre do homem mau durante essa semana. Ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós, nos protegendo, dando o que nós precisamos, provendo aquilo que nós precisamos, Senhor. Para que onde quer que a gente esteja, a gente possa testemunhar do teu nome, viver uma vida, ó Deus, que demonstre a tua bondade derramada em nós. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Avisos paroquiais, não é? Quinta-feira, nosso pequeno grupo, às 20 horas, nós vamos conversar, nós temos conversado sobre a pregação de domingo, ok? Na sexta, Red Teams, às 19h30. No domingo, às 18 horas, EBR, nós estamos estudando o livro Exercita-te na Piedade, não é? Sábado tem treinamento, bom lembrar, porque o pastor e eu já... Sábado, às 15 horas, tem o treinamento de liderança aqui, ok? Então, aqueles que estão fazendo, aqueles também que quiserem vir, podem vir, ok? Nós estamos trabalhando porque em breve nós pretendemos promover eleição de diáconos na igreja, e é importante não somente aqueles que almejam servir, mas aqueles também que não almejam, mas que precisam identificar, não é? Identificar esses irmãos que têm dons que Deus conferiu a eles para que eles sirvam a igreja. Você precisa identificar para que quando a gente tiver eleição, você escolha, você possa reconhecer, ok? Então, domingo às 19h30 é o nosso culto, ok? Então é isso, Deus abençoe a todos. Mais algum aviso? Não, né? Tem café ali? Tem café ali? É BR. Isso. Ah, ele tinha colocado isso aqui, ok. Ele falou isso aqui comigo, eu não sabia que ele ia falar hoje. No mês de abril, já é semana que vem, né? É verdade.
dia 26, nós vamos interromper a série de Neemias por causa da Páscoa. Ok? Então nós vamos fazer uma série sobre a Páscoa, ok? O cristão e a Páscoa, durante todo o mês de abril. A Páscoa é 7, 8, 9, né? Mas nós vamos fazer uma série de exposições nos domingos de abril. Nós vamos planejar um jantar também, jantar comunitário, como nós fizemos ano passado. Né? Quem estava aqui ano passado? Ok, então nós vamos organizar aí, juntar algumas pessoas para a gente planejar e pensar, mas só para vocês ficarem de aviso já. A data está a definir ainda, nós vamos ver a data do jantar, né? Ou vai ser esse aqui, 7? Não, porque aqui tem 3 datas. Vai ser um sábado, a gente vai definir a data, porque aqui tem 7, 8, 9, então a gente coloca lá no grupo depois, mas só para vocês terem ciência já da programação de abril. Ok? Deus abençoe a todos, um abraço.